Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Esse assunto do ficar sem se casar é uma polêmica, pois não é bem analisado quando isso ocorre realmente para resolver o assunto dos divórcios e das restaurações. Isso é fato. Muitos que são orientados em ficar sem se casar carregam esse fardo com medo de Deus, com medo de irem para o inferno pelo pecado de adultério. Isso é lógico. As pessoas me dirão: ninguém quer pecar contra Deus nesse assunto. Bem, para esse assunto existem 2 textos importantíssimos. São eles 1 Coríntios capítulo 7, do versos 10 ao 15, e Mateus capítulo 19, versículos 10 a 12. Ficar sem se casar, que os discípulos disseram em comparação ao ficar sem se casar, que Jesus disse por meio do apóstolo Paulo, essas 2 situações são completamente diferentes quando nós lemos o contexto bíblico. Vamos ler Mateus 19, versículo 10 ao 12. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Aqui, Jesus respondeu aos discípulos, referente ao que eles disseram sobre as leis matrimoniais. Então, quem recebe essa palavra sobre decidir por conta própria ou da própria natureza permanecer sem se casar, saiba que isso é para poucos, assim como foi aos eunucos,
Percebam que não tem nada a ver com uma lei de casamento sobre ficar sem se casar para sempre, só porque ocorreu um divórcio. Não. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não é uma doutrina do tipo lei que foi imposta como se fosse parte do evangelho misericordioso de Cristo. Afinal, o próprio Pai nos disse que não é bom que o homem viva só. Jesus disse que isso são poucas exceções. Afinal, casamento é ministério. Casamento é ministério. Estar solteiro também é um ministério. E a partir do momento em que alguém se casa, recebe um ministério de casamento. Então, entra-se uma nova história na vida daquela pessoa que foi chamada para estar casado. Continuando. Os eunucos, eles eram serviçais, escravos, guiados para determinados fins. E eles sim, são pessoas de exemplo para aqueles que quisessem decidir por conta própria em ficar sem se casar. Quer ter um exemplo de como decidir ficar sem se casar? Então, há os eunucos. Mas nada de pretexto ligado ao divórcio. Vamos atentar a isso. Vamos separar as coisas. Continuamos. Uma nota. Alguns podem me questionar neste momento com a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, mas eu procuro lhes explicar melhor sobre esse texto no vídeo Casamento. Só estou livre se o outro morrer? Esse é o título do vídeo. Eu digo isso para as pessoas que misturam ambos os casos e para aqueles que infelizmente não se orientam direito pela Bíblia e acabam aconselhando erroneamente as pessoas, deixando um divorciado acorrentado em leis, quando na verdade, quem se casou e sofreu divórcio não se casou para viver sozinho. Então, tenha muita cautela com quem você conversa, amados. Cristo diz bem no finalzinho do texto: quem pode receber isto, receba-o. Ou seja, parafraseando, quem pode aceitar ficar sem se casar? Aceite, a exemplo dos eunucos, e não por um pretexto de divórcio. Não, porque Deus odeia o divórcio. Agora, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Isso aqui, Jesus disse a nós, gentios cristãos, casal cristão, se você se separar, fique sem se casar, ou se reconcilie com seu cônjuge. Amados, sabe por que Jesus disse isso aqui? É porque Ele é quem quer resolver o seu problema. Fique em oração, espere nele. Se ambos são cristãos, então, obviamente vão se humilhar e orar e buscar de todo o coração, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se reconciliar. Aleluia! O Pai sarará a vossa terra. Mas, se só um não quiser mais o casamento, e quiser se desviar e se afastar do Senhor, dois não devem brigar. Deixe-o ir. Espere no Senhor. Fique em oração. Espere nele. Você casou e se divorciou? Espere em Deus. Até aprender a ouvir e caminhar nele. Até que Deus seja o seu tudo e você não precise da dependência de mais ninguém. Até que Deus lhe justifique pela fé
perdoe os seus pecados em Cristo Jesus e Ele diga a você se vai existir restauração do seu casamento pelo Senhor ou uma nova história constituída pelo Senhor. Afinal, é Deus quem faz a mulher idônea para o homem idôneo. Não espere o cônjuge voltar. Espere em Deus e confia nele. Então, há duas bases do ficar sem se casar. Atenção. A primeira é pela decisão própria, como voto de castidade. Isso é uma posição para solteiro. Ficar sem se casar pela decisão própria como voto de castidade. E a segunda base, se for um casal cristão que for se separar e que ainda passam por algum processo sentimental entre ambos. Quando os dois ainda estão ali, sabe? E ainda estão se resolvendo. Então é um casal ainda casado. No mundo espiritual estão ligados porque há ainda sentimento entre um e outro. O errado é pensar que agora todos ficarão sem se casar novamente só porque o outro pediu o divórcio. Isso é errado. Vamos ler o que Jesus ensina no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Isto foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada, comete adultério. Jesus repete o mesmo ensino aos fariseus mais à frente em Mateus, capítulo 19, versículo 10. Eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Amados, vamos analisar esse ensinamento com o Espírito Santo? Primeiro, vamos analisar na ótica religiosa e depois na ótica da reta justiça de Deus, ok? Eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Uma mente religiosa, ela pensa assim: eu devo ficar sem ninguém até que meu cônjuge volte. Pois se eu me casar com outra pessoa, cometerei adultério. Esse é o pensamento religioso. Por que eu digo uma mente religiosa? Porque uma mente religiosa vai ler esse texto preto no branco, do jeito que está ali. Ou até receberá esse aconselhamento de algum líder de igreja. E não vai regar essas palavras de Jesus com orações até que ele esclareça o melhor caminho, a melhor decisão. Ele simplesmente vai acreditar que Jesus está tratando todas as situações com o mesmo remédio. Ele vai achar que Jesus criou uma lei. Que Jesus criou uma lei de enforcamento, uma lei que aprisiona. A mente religiosa pensa assim. Então qual é o maior problema? O maior problema é a falta de oração. Falta de conversar mesmo com Deus e de se dedicar em comunhão no Espírito Santo. O temor do Senhor é o princípio da nossa sabedoria. Não é somente de ler a Bíblia e pronto. Não. O Espírito Santo, ele veio para o quê? Consolar e esclarecer todas as coisas. Ele veio para libertar. Onde ele habita, a liberdade. Esse é o papel do Espírito Santo. Pense bem comigo. Jesus, que veio para anunciar a libertação de prisão, é o mesmo que veio para acorrentar com leis? Eu estou me referindo ao sagrado matrimônio.
Se você não fugir do assunto, você vai compreender sobre a ótica da reta justiça de Deus, que ele é mais misericórdia do que sacrifício. Vamos ver nessa ótica agora? A ótica da reta justiça de Deus. Quando um cônjuge rejeita o outro e deseja se divorciar, primeiro que ele já pecou com esse desejo, né? E logo depois, isto é, imediatamente pensando em se casar com outro, qual a intenção do coração desse cônjuge? Ele pensa que casamento é brincadeira? Isso é adultério. Você também diria a mesma coisa? Isso é prostituição, isso é adultério. Agora, existe um cônjuge que foi vítima, né? De divórcio litigioso. Esse cônjuge, ele sofre o divórcio. Ele foi desprezado. O que ele faz? Espera em Deus? Ou já vai se casar com outro? Se ele logo se casa com outra pessoa, esse cônjuge que sofreu o divórcio, esse cônjuge vítima, se ele logo se casa com outra pessoa, julgue a intenção do coração, não a aparência. Isso é adultério. Já está pensando em casar com outro? Acabou de sair de um divórcio, já pensa em outro? Isso é adultério. Mas se ele espera no Pai, se arrepende dos seus erros cometidos, sofre o desprezo, busca em Jesus para que Jesus resolva o seu caminho, fica com Jesus de verdade. Ele pode até tentar voltar com o ex-cônjuge. Mas, e se nada acontecer? E se o ex-cônjuge não quiser nada mais? Amados, Jesus é com os oprimidos e com todos os que realmente se arrependem de seus pecados. Todos, sem exceção. Mas, amado, Jesus contraria a sua palavra? É claro que não, irmãos. Mas não pense que Jesus não é um homem pensante e que não tem misericórdia de cada caso em sua particularidade. O próprio Jesus Cristo sabe lhe conduzir se teu coração for verdadeiro com Ele. O segredo é esse. Seja transparente, seja sincero, seja verdadeiro. E você vai receber a resposta do Senhor. O correto mesmo é não saia por aí procurando outra pessoa para colocar no lugar. O Senhor não te quer assim. Você vai pecar em adultério se teu coração estiver desse jeito. Então, o que fazer? Espere somente em Deus. O Pai lhe trará uma pessoa idônea, ou o próprio ex-cônjuge, mas transformado. Isso já não é ficar sem se casar. Já não é ficar sem se casar. Isso é tratamento. E com os fariseus que viviam debaixo da lei e queriam provar Jesus, lá em Mateus 19, a resposta para eles que queriam um pretexto para se divorciar por qualquer motivo foi direta. Vamos parafrasear o que Jesus falou. Isso é adultério. Casamento não é brincadeira. Divórcio não é para procurar outro casamento imediatamente. Isso é adultério, é prostituição. Foi isso que Jesus quis dizer. E uma nota aqui. Eu menciono mais sobre esse trecho bíblico de Mateus 19 no vídeo anterior. O casamento é indissolúvel, vitalício, você entendeu errado. Ok? Você pode acessar aqui em nosso canal. Não deixe de acompanhar essas meditações. Então, voltando ao assunto. Vamos, pelo amor de Deus, analisar a situação particular de cada casal? Vamos analisar na ótica da reta justiça de Deus? Vamos lá. Ficar sem se casar porque o outro não quer mais o casamento e pediu o divórcio? Primeiro, quem é o casal? É casal em julgo desigual? Vejamos o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15.
Verso 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Parafraseando Paulo, se o não cristão não quiser mais o casamento, deixe-o ir. Deixe-o pedir o divórcio. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. E vamos complementar com 1 Coríntios, capítulo 7, mais o versículo 39. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Tem grandes mistérios sobre isso e eu ainda vou falar aqui no nosso canal. Parafraseando esse versículo, fica bem assim, ó. A esposa está ligada ao marido enquanto ele for crente. Isso é, enquanto ele vive e for da luz. Mas se ele se desviar e decidir pelo divórcio, detalhe que esse pode pedir divórcio mesmo sendo cristão e pecar contra Deus. No caso, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que o próximo marido seja cristão. Mais uma nota aqui, novamente. Podem me questionar com essa leitura junto à carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 7. Mas, repito, eu procuro lhes explicar melhor sobre esse texto no vídeo Casamento. Só estou livre se o outro morrer? Não deixem de assistir, amém? Mas não ficar sem se casar como se casamento fosse uma prisão. Não. Agora, muitos ainda, sem me compreender, me apedrejarão pelo que disse acima. Eu vou tentar explicar novamente pela longanimidade que Cristo derramou sobre mim por seu Espírito Santo. Quem sofreu o divórcio de um cônjuge cristão não deve procurar outra pessoa para se casar imediatamente ou usar de pretexto para pecar. Primeiro, corra para Jesus e deixe Cristo resolver o assunto. É assim que se foge do pecado de adultério. Se arrependendo, esperando no Senhor, esperando que Jesus trabalhe na sua causa. Jesus é que sonda teu coração para ver se está sendo sincero ou não. Se houver reconciliação, amém. Mas se não houver reconciliação, espere no Senhor. E Ele, somente Ele, Jesus, o Cristo, pode cuidar do teu coração rachado e então tratar com a misericórdia do Pai. Você não ficará sozinho ou sozinha. Se aprender a confiar no Senhor, afinal, se você foi casado, você tem ministério de casado. Você teve um ministério de casado. Você esperará a vinda do Senhor Jesus casado. Você tem ministério casado. Então, quem sofre é que sabe onde dói. Não é mesmo? E Jesus vem e conserta, se você o buscar de todo o coração. O religioso só vai querer te acusar de adultério. Não vai entender nada desse vídeo aqui. Mas não se preocupe com as acusações. As acusações precisam existir para que os verdadeiros sejam manifestos. Você sabe o que sofreu? Imagina Jesus que te conhece ainda mais. E para concluir, quando você pensar que tem que ficar sem se casar porque o outro se divorciou de você, você pensou certo. Mas Jesus virá e curará a tua dor, e você se sentirá restabelecido em fé. E então, Jesus fará novas todas as coisas. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sabe por que Deus é quem julgará aos adúlteros? Porque somente Ele
é quem conhece realmente quem são os casos de adultério. Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é dono desse canal. O Senhor é dono dessas palavras. O Senhor é o poder nessas palavras a todo aquele oprimido que necessita de libertação e compreensão. Senhor, eu rogo por esses que vêm até aqui, nesses vídeos, para encontrarem a esperança que vem do seu coração. Renova o entendimento desse ouvinte, para que ele possa discernir com plena misericórdia do seu coração. Com a mente de Cristo, amado Deus, eu lhe peço no nome acima de todos os nomes, o nome do seu Filho Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe com discernimento.